sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Nós estamos hoje na nossa 8ª aula do componente curricular de Geografia. Na aula passada, nós falamos sobre representações gráficas do espaço urbano. E aí a gente viu mapas, croquis, imagens de satélites, imagens aéreas. E essas imagens, elas nos permitem conhecer lugares, né, sem nunca ter estado neles. Nós estudamos também sobre a hierarquização do espaço urbano. E a gente viu que algumas cidades, elas exercem alguma influência, né, sobre outras, dependendo ali dos produtos, dos serviços que ela oferece. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre meio ambiente e vamos falar também sobre os problemas ambientais relacionados aos cursos de água e oceanos. E a gente começa aqui analisando essa imagem, não é? Essa imagem, ela apresenta um mesmo ambiente, mas em duas situações diferentes. A primeira situação, nós temos ali um ambiente preservado, um rio, não é, limpo, a presença de árvores, nós temos ali um céu bem azul, a produção de energia ali, a parte da energia solar, a partir ali da energia eólica. E então a gente tem um ambiente preservado. Na segunda imagem, a gente já tem um ambiente ali que conta com industrialização, a presença de alguns automóveis. A gente observa que o rio ele já não está tão limpo, não é? Ele já está bem fininho, quase seco. As árvores estão quase sem vida. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, meninos, se vocês pudessem escolher em qual desses dois ambientes vocês gostariam de viver, em qual desses dois ambientes vocês gostariam de morar, né? E por quê? Vamos pensar hoje que o meio ambiente e a qualidade de vida, eles andam aqui meio que juntos, não é? Se a gente cuidar do meio ambiente, mais qualidade de vida a gente vai ter. Então, com o início da industrialização, nós vimos que as cidades, elas aumentaram em números e também cresceram, né, o espaço das cidades. E esse crescimento, ele não foi acompanhado aí pela infraestrutura desses lugares, isso mesmo. E aí surgiram os problemas das cidades, né? Problemas bem diversificados. A gente pode falar do engarrafamento, a gente pode falar das moradias que não são apropriadas, a gente pode falar da violência, não é, que existe nas cidades, desemprego, desigualdade social, né, problemas relacionados à saúde, à educação e também à poluição, isso mesmo. Os diversos tipos de poluição, meninos, eles são causados aí por esse meio de produção, né, que foi imposto aí pelo capitalismo. Hoje em dia a gente consome muito e aí o meio ambiente ele fica aí sobrecarregado para oferecer matéria-prima, não é, para os produtos que a gente consome às vezes exageradamente, não é? E aí a poluição, ela tem crescido, a poluição do solo, a poluição do ar e a poluição da água. E a gente vai falar agora sobre poluição da água, né? A poluição hídrica, que corresponde ao processo de poluição, contaminação ou deposição de rejeitos na água dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e oceanos. Meninos, e a poluição hídrica é um grande problema detectado não só nas cidades, na zona rural também. Diariamente são lançados nos rios, oceanos, toneladas de lixo, não é? E esses lixos eles vêm tanto dos centros urbanos como da zona rural, como eu disse. E os principais agentes poluidores são o esgoto, resíduos industriais, lixo, fertilizantes, não é? E aqui a gente tem uma chargezinha que mostra o fundo do mar, né? Como é que tá esse fundo do mar aí, meninos? Será que tá agradável? Olha como os peixes estão ali no meio de tantos lixos, não é? Então, meninos, como eu disse a vocês,
alguns agentes, eles são responsáveis aí pela poluição das águas, né, que a gente está falando sobre esse tema agora. E aqui eu trouxe uma imagem, né, que retrata aí, a poluição do mar por meio ali de um vazamento de petróleo, né? O petróleo, combustíveis e outros produtos químicos, eles são grandes responsáveis pela poluição da água. E aí a gente vê um pássaro, não é? Que está em meio a essa água poluída. Esse pássaro, se ele não for resgatado, provavelmente ele vai morrer, né? Porque com o peso ali desse petróleo, dessa lama de petróleo, ele não consegue voar. A gente tem aqui também uma imagem que choca muito, que é essa ilha de lixos no meio do mar. É isso mesmo, parece uma praia, não é essa primeira imagem, mas não é praia. São lixos que foram jogados ali no oceano e elas se formou ali uma grande extensão de resíduos que parece uma ilha, uma praia, mas são plásticos, não é? Tecidos, esses resíduos que são lançados na água. E a outra imagem retrata aí alguns resíduos, lixos que são deixados na praia pelos usuários, os banhistas. As pessoas vão à praia, levam ali algumas coisas e no final elas não levam lixo para casa. E aí quando a maré sobe, esse lixo vai parar dentro do oceano. Aqui nós temos um exemplo, né, do esgoto doméstico sem tratamento. Ele está sendo lançado aí direto no rio. E onde esse rio vai desaguar? No oceano. Depois a gente tem aqui o esgoto industrial sem tratamento também. Ele vai ser direcionado também para o oceano. Aqui, meninos, nós temos a descarga de lama de dragagem. A draga, ela é um equipamento, uma máquina que ela retira, né, a areia ali do fundo da água. E à medida que ela vai trabalhando, ela vai descartando ali uma lama. E essa lama, ela tem, né, um aspecto parecido até com aquilo que o petróleo faz. É uma lama grossa, né? Os peixes, eles não conseguem nadar no meio dessa lama, não conseguem respirar. E a gente vê aí peixes mortos por conta dessa lama de dragagem. Bem, os oceanos, eles possuem sim uma grande capacidade de regeneração, mas devido à grande quantidade de resíduos que têm sido lançados nas águas, os oceanos, eles não estão tendo a capacidade, né, de se regenerar, de diluir todos esses resíduos. E por isso que a gente viu nas imagens que nós mostramos, que os resíduos, eles estão se acumulando na água, não é? Se o ser humano, ele não diminuir essa produção de lixo, né, e não destinar de maneira correta, né, no local correto, daqui a algum tempo os rios, os oceanos, eles não vão ter mais nem água, né, só resíduos, lixo. E quais são os efeitos da poluição dos rios, dos oceanos? Primeiro deles, né, a extinção de pontos turísticos. A gente gosta de passear, de conhecer lugares bonitos, tomar banho na praia, mas alguns desses pontos turísticos, eles estão desaparecendo. Também, gente, as praias, principalmente as praias urbanas, elas estão se tornando impróprias para banho. A degradação dos mangues, não é? E aí eu trouxe uma imagem que ela é uma imagem de uma reportagem que fala que o nosso país, 70% das praias que são impróprias para banho, elas ficam na região urbana, em áreas urbanas, porque às vezes as cidades, elas estão lançando o esgoto direto ali no oceano, sem tratamento, não é? Aqui a gente tem a imagem de um mangue, né? Mangue, para vocês, se vocês não sabem, os mangues, eles são berçários ali onde os peixes, os crustáceos, né? Os caranguejos, eles se reproduzem. E também é a área de alimentação e descanso das aves. Então, quando os mangues, eles estão sobrecarregados de resíduos, quem é que vai conseguir viver e se reproduzir num lugar desse, né? Então, vai faltar alimento ali naquele lugar e vai causar ali um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? É um dano ali no ecossistema. Aqui a gente tem também como efeito da poluição a morte de espécies aquáticas, mortes de pássaros,
Aqui na imagem a gente pode ver que tem vários animais aqui que foram mortos ou mutilados ou deformados por conta dos resíduos que foram lançados ali nas águas, não é? E aqui a gente tem uma imagem muito triste, não é? Que é um pássaro que ele ingeriu uma quantidade muito grande de plástico e o estômago dele não suportou e ele acabou morrendo, porque plástico não é alimento para nenhum ser vivo, não é isso, meninos? Então, gente, o odor em áreas próximas às águas poluídas também é um efeito da poluição. E os peixes e frutos do mar que são contaminados, quando eles são ingeridos, né, por seres humanos, os seres humanos eles podem ficar muito doentes, né? E a gente tem que pensar também sobre a poluição das águas, que a gente precisa ter o cuidado, porque sem a água nenhum ser vivo sobrevive, não é isso? E por isso que a gente tem que começar a pensar em mudanças de atitudes, isso mesmo, mudar, repensar, né, o nosso modo, os nossos comportamentos, pensar na preservação do meio ambiente, pensar em atitudes relacionadas à questão da sustentabilidade, porque é importante, não é? E aí, meninos, eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões, descartar o lixo da maneira correta. Então, separe na casa de vocês aqueles materiais que podem ser reciclados, o papel, o plástico, né, a latinha. Vocês podem entrar em contato com as associações aqui de Palmas, que tem várias que trabalham com reciclagem, e vocês podem estar doando, né, esses resíduos. Isso vai diminuir a quantidade de lixos que são destinados para o aterro sanitário da nossa cidade. Também façam compostagem. Os restos de alimentos, cascas de alimentos, eles podem se transformar em adubo, né, para as plantas. Prefira embalagens reutilizáveis, isso mesmo. Evite aquelas embalagens que você não vai usar novamente, principalmente aquelas de vidro, porque o vidro ele demora muito tempo, né, para se decompor na natureza. Não jogue tintas, solventes, óleos e outros produtos químicos diretamente no ralo lá da pia da sua casa. Faça o descarte correto do óleo de cozinha encaminhando para a reciclagem. Aqui em Palmas também tem associações que trabalham, né, com esses óleos de cozinha utilizados e aí eles transformam esse óleo em sabão, né? E aí você vai estar contribuindo, né, com essas associações e poupando o meio ambiente também dessas substâncias. Evite desperdícios e pratique o consumo de água consciente. A gente fala sempre sobre isso, né, nas nossas salas de aula. E eu volto a reforçar, gente, a importância da água potável para a nossa sobrevivência. A gente precisa ter o cuidado na hora do uso. Meninos, a nossa aula ela está terminando e hoje a gente aprendeu, né, que o modo de vida e de produção estabelecidos pelo capitalismo acelerou a degradação do meio ambiente. A poluição dos rios e mares prejudicam diretamente a qualidade de vida dos seres vivos e atitudes sustentáveis podem garantir a qualidade de vida da nossa geração e de gerações futuras. Meninos, eu espero que vocês ponham em prática, não é, essas dicas que a gente viu hoje, não é, de poupar o meio ambiente. Conversem com os familiares de vocês sobre a nossa aula, acessem a plataforma, leiam o material, respondam às atividades, é muito importante e continuem se cuidando em casa, tá? Utilizem aí a máscara, o álcool em gel, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.